A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte.
Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo,
há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante.
A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro,
um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante.
A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte.
Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma.
Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte.
Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo,
há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a Terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante.
A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. A tela anuncia o 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas, compondo uma apresentação visual vibrante e culturalmente marcante. Boa noite. A imagem mostra o É com palco grande de um satisfação auditório que com uma damos mesa longa início à coberta por solenidade de toalha branca e abertura várias do cadeiras 50º alinhadas. Encontro de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil, Um que neste cerimonialista ano tem jovem, como de sede a óculos e barba acolhedora cidade curta, de Boa veste blazer Vista, escuro e capital do fala ao estado de microfone no Roraima, palco o ponto iluminado. mais ao norte do país. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, expressamos nossas mais calorosas boas-vindas às autoridades, magistradas, magistrados, servidoras, servidores e convidados que participam deste Ao encontro de fundo, relevância um telão nacional.
projeta o logotipo do 57º Este encontro está Encontro sendo de transmitido ao Corregedores. vivo pelo canal do TRE no YouTube e conta com a acessibilidade prevista em lei, com os intérpretes Maicon Moleta e Tiago A Viana. imagem do intérprete está sobreposta no canto Convidamos inferior para da compor a tela. mesa de honra o excelentíssimo senhor desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento, vice-presidente e corregedor do TRE Roraima e anfitrião deste encontro nacional. O corregedor e vice-presidente caminha até a mesa principal no palco. Ele é recebido por um servidor enquanto se posiciona diante das cadeiras, com o grande telão do evento projetado ao fundo. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil. O desembargador Luiz Osório chega ao palco. Ele veste terno escuro e gravata vermelha e se dirige ao lado do desembargador Jesus, que usa um terno azul claro. A senhora Roberta Rocha Fonseca, juíza auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral do TSE, representando a Corregedora Geral Eleitoral ministra Isabel Galotti. A enunciada ainda não aparece. O excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Denário. O governador Antônio Denarium encaminha-se para o lado do desembargador Jesus ao centro. Ele usa gravata e terno preto. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Roraima, Dr. Edinaldo Vidal. Edinaldo Vidal encaminha-se para a cadeira na extrema direita da mesa, usa terno cinza. O procurador-geral em exercício, Dr. Alessandro Tramujas, representando o procurador-geral, Dr. Fábio Estica. O promotor completa a mesa, veste terno preto e gravata marrom. Convidamos todos os presentes que não tenham qualquer tipo de impedimento físico a se colocar em posição de respeito para a execução A do imagem do hino nacional intérprete está brasileiro e, sobreposta em no canto seguida, inferior o da hino do tela. estado de Roraima, interpretado pelo Instituto Boa Vista de Música. As pessoas na plateia vão se levantando aos poucos, os músicos e instrumentos começam a se organizar no pequeno espaço por trás da mesa principal no palco. A banda já está posicionada ao fundo do palco, com músicos distribuídos entre flautas, clarinetes, trompetes, trombones e tuba, enquanto o maestro conduz a execução. À frente, a mesa de honra permanece ocupada pelas autoridades, com o desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento em terno azul claro e, ao lado, os demais membros em trajes formais aguardando o início oficial da cerimônia. O ambiente é solene, com o público atento e o telão exibindo a identidade visual do 57º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação.
Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Durante a execução do hino pela orquestra posicionada no pequeno espaço ao fundo do palco, por trás da mesa principal, vemos em destaque o desembargador Jesus Rodrigues, de terno azul claro, ao lado de Luiz Osório Moraes Panza, de terno escuro, todos perfilados solenemente enquanto a banda sinfônica realiza a apresentação. Todos os músicos começam a se Apresentar-se. retirar no pequeno espaço por trás da mesa principal. Um cerimonialista jovem, de óculos e barba curta, veste blazer escuro e fala ao microfone no palco iluminado. Registramos a presença da senhora Roberta Rocha Fonseca, A juiz juíza auxiliar da Roberta surge Corregedoria Geral elegante, Eleitoral com um do vestido escuro TSE. sofisticado, cabelos longos e soltos, maquiagem discreta e postura firme. Ela caminha com segurança até a mesa, sorrindo cordialmente ao cumprimentar o desembargador Jesus e todos os demais à Pode mesa, sentar-se, por transmitindo gentileza. profissionalismo e serenidade. Neste momento, para sua saudação institucional, o excelentíssimo senhor desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento, vice-presidente e corregedor do TRE Roraima, anfitrião deste encontro, fará o uso da palavra. Boa noite a todos. O desembargador Jesus é um homem de pele clara, cabelos escuros Esse evento penteados para trás, veste das terno coisas azul claro com eleitorais gravata se preta. divide em duas partes. Tem uma parte interna, né? Sentado à E mesa, segura hoje o é o público. microfone e sorri E levemente, ontem, mantendo né, eu fiz postura um serena discurso e de atenta. abertura essa parte interna da reunião, do encontro. Eu
vindo para cá, eu estava pensando, como eu não sei repetitivo, né? Falar mais ou menos o que eu falei ontem, né? Eu não tenho como não repetir as palavras que eu falei ontem. É basicamente o seguinte: eu amo meu país, esse país é o Brasil, A imagem do a quarta intérprete está democracia do sobreposta mundo, no canto inferior da tela. um país diverso, mas ao mesmo tempo homogêneo, que todos, para sentar numa mesa, bater um papo, você se sente entre irmãos, uma mesma língua, o mesmo pensamento, mesmo com essa polaridade toda no país, mas o pensamento é uniforme, Desembargador Jesus, de pele clara e cabelos escuros, costumes usa muito terno azul parecidos, claro e gravata preta, sentado à mesa, fala ao microfone. e a democracia, né, o direito ao voto, passa pela justiça eleitoral, tem que ter a justiça eleitoral, né? É que ele está na Constituição, né? Qualquer um que se sentir lesado em seu direito tem o direito de recorrer ao judiciário, né? Isso é o princípio democrático, né? Da Estado Democrático de Direito, e tem que haver a justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral funciona tanto para organizar as eleições como essa parte contenciosa, sempre provocada, nunca de ofício, é o básico do judiciário, Desembargador Jesus, sempre de pele provocado. clara e cabelos escuros, usa terno azul claro e gravata preta, sentado à E o mesa, jeito que é fala ao formada a microfone. justiça eleitoral, isso eu falei ontem, é ótimo, né? A estrutura, a estrutura jurídica mesmo de julgar se repete nos 27 estados, né? Falei isso ontem, 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais, um jurista, 2 advogados escolhidos pelo presidente, a lista 6, né? Esse, esse método é o mais democrático possível, A né? imagem do intérprete está sobreposta no O canto mais inferior democrático da tela. possível. Eu fui gestor do Poder Judiciário no bem passado, 23 a 25, só esse ano, né? E acabei criando um mote, né, assim com meus secretários, né? Mais ou menos emulando, né, o Ronaldo Fenômeno, né? A área protege os craques. Eu dizia para o meu pessoal, a transparência protege o bom gestor, os bons gestores públicos, gestor, gestora, né? O máximo de transparência, né? Desembargador Toda a Jesus, de pele transparência clara e possível, cabelos escuros, né? usa terno azul Então, claro e aqui o gravata preta, poder sentado à mesa, judiciário, as fala ao corregedorias microfone. eleitorais estão aqui na frente da sociedade civil para mostrar, apresentar o seu trabalho. Essas reuniões são salutares, são eventos jurídicos, sociais, a gente conhece muitas regiões. Eu acredito que vários dos meus colegas magistrados e também os servidores que nos acompanham nunca tinham vindo a Roraima, né? Que é um pedacinho de solo brasileiro, né? Espero que tenham gostado da nossa capital, uma A capital, imagem do a meu ver, muito intérprete está bonita, muito sobreposta no organizada, canto inferior da tela. né? Para esse evento aqui foram convidados, né, os gestores dos 3 poderes, 2 não puderam vir, o do Judiciário e nem o Legislativo, mas está aqui o nosso governador, Antônio Denário, compareceu, toda a sociedade civil, Defensoria, TCE, e aqui ao meu lado, meu amigo Desembargador Tramujas, Jesus, de Alessandro pele Tramujas, do clara e cabelos MP, escuros, usa terno azul com toda a claro e gravata transparência, preta, sentado à mesa, fala ao toda a microfone. transparência, o Edinaldo ali, da OAB, toda a transparência, né? Toda a transparência para mostrar o nosso trabalho voltado para a sociedade brasileira. Sabe que sempre somos objeto de crítica, todos nós é o negócio, é o político, são os juízes, é o judiciário como um todo, né? E todas as pessoas saem da sociedade brasileira, através de concurso e através de eleição, né? As pessoas não são extraterrestres que chegaram aqui e ocuparam esses cargos, né? É da sociedade brasileira, né? E realmente essa transparência, essa prestação contínua de contas e alternância do poder, né? A Um gente vai, garçom aparece eu por já fui trás e serve juiz os participantes. zonal, já compus o TRE como juiz de direito, agora como corregedor, possivelmente daqui a 2 anos como presidente do TRE. Então, esse rodízio, né? Essa alternância de poder, esse desapego ao poder é salutar, né? Eu sempre digo, o poder é uma responsabilidade muito grande, ele cansa, né? Ainda bem que foi só 2 anos
e você vai Um passando o garçom bastão, aparece por trás e tentando serve fazer os o seu melhor participantes. e passando esse bastão nas melhores condições para o próximo gestor. E realmente desapegando, porque é cansativo, né? Mas também prazeroso. Eu me sinto muito à vontade aqui hoje, né? Estou muito à vontade, né, de estar aqui como anfitrião, né? De Roraima o estado de Roraima ter sido escolhido. O desembargador ri, E é acompanhado pelo colega ao lado. Mas é satisfatório, entendeu? É muito satisfatório. Ah, vai dar trabalho? Dá, mas é muito satisfatório. Você receber colega de outra parte do nosso país, né? É muito satisfatório. Estamos todos aqui reunidos, procurando fazer o melhor, trocar ideia, trocar experiência, Desembargador né? Jesus, de pele Palestras clara e de cabelos temas, escuros, usa tudo em terno azul prol da claro nossa e gravata sociedade, preta, com a sentado à transparência mesa, máxima, fala ao microfone. total, né? O que o Poder Judiciário está fazendo em prol da nossa sociedade, né? Eu falei isso ontem, né? Repito, muito contente, né, de todos estarem aqui. Espero que estejam gostando da nossa cidade, né? De propor hoje um city tour, para ter aquela ideia, nem que seja rápida, né? Uma ideia, mas ter uma ideia do como é a capital. Às vezes você vai numa cidade, sai A do aeroporto imagem do pro hotel, intérprete volta, está né? sobreposta no Não canto conhecia a inferior da cidade, né? tela. Você dá um giro, nem que seja mínimo, nas principais avenidas, principais ruas, né? Roraima é a capital mais ao norte do país, ele é totalmente na região norte, né? Nós tivemos o problema da imigração, né? Mas a sociedade roraimense não é xenófoba, ao contrário, se os senhores saírem, forem ao supermercado, bar, lanchonete, restaurante, vocês vão ver que uma boa parte, né? A cidade se tornou, de repente, bilíngue. Boa Vista se tornou uma cidade bilíngue. Qualquer prestador de serviço, a grande possibilidade de ser venezuelano. A cidade Desembargador de Boa Jesus, de pele Vistense, clara e né? cabelos Terra de escuros, usa Macunaíma, terno azul claro e né? gravata Roraima, preta, terra de sentado à mesa, Eu fala ao sou amazonense de microfone. coração, me criei em Manaus. Então, eu sempre falava Macunaíma, por causa do livro do Mário de Andrade. Quando eu botei o pé em Roraima, eu aprendi que não é Macunaíma, é Macunaíma. A terra de Macunaíma. Essa terra que me acolheu, né? Toda a minha formação acadêmica é amazonense, mas profissional foi aqui em Roraima. Me formei, vim para cá e só tenho a agradecer essa terra, já falei isso várias vezes, toda vez que eu tenho uma palavra eu falo isso, do agradecimento que eu A tenho a esse imagem do pedaço de chão intérprete está brasileiro, sobreposta no né? canto inferior da tela. Com certeza nós vamos ter um excelente encontro, né? Um excelente encontro aqui, desembargadores de todo o país, né? Quem não pôde vir mandou representante. Estamos aqui com a doutora Roberta, aqui representando a Cordelia Nacional, né? Fica muito feliz desse encontro sem Roraima, Desembargador né? Jesus, de pele clara e cabelos Tomara que não leve mais escuros, 20 anos para usa fazer terno outro, azul claro e mas gravata esse preta, tem 20 sentado à anos, mesa, né? fala ao microfone. Que a ideia justamente foi o que o Panza me falou. Jesus, a ideia não é ser, fosse assim, seria só em Brasília. Central, todo mundo vai para Brasília e volta. Não. A ideia é integrar, né? E conhecer, né? Conhecer o nosso país, o nosso vasto e belo país, né? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a Roraima, se sintam em casa e que nós tenhamos um excelente e proveitoso evento. Muito obrigado. Recebe os aplausos dos participantes. Bom, neste momento solicitamos à mesa e aos presentes que prestem atenção no telão, pois nesse momento nós iremos assistir a um vídeo Os institucional. juízes e demais autoridades viram-se em suas cadeiras e olham para o telão acima. Boa Vista, Roraima. Terra de belezas únicas, marcada pela diversidade. Eles continuam olhando para o telão, porém apenas a mensagem institucional do evento é projetada por enquanto. Eles continuam olhando para o telão, porém apenas a mensagem institucional do evento é projetada por enquanto. Boa Vista, Roraima. Terra de belezas únicas, marcada pela diversidade O cultural, vídeo mostra nossa imagens terra de aéreas de Macunaíma. belezas e lugares da Sejam cidade. todos muito bem-vindos e bem-vindas à 57ª edição do Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Ao Eleitorais. fundo, um telão projeta o logotipo do 57º Um Encontro de espaço de Corregedores. diálogo e construção coletiva. Unidos pela justiça eleitoral, pela cidadania e pela democracia. Seguem imagens do tribunal e de alguns servidores, finalizando com o logo do TRE Roraima. Uma salva de palmas, por gentileza.
recebe os aplausos dos participantes. Neste momento, iremos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor governador do estado de Roraima, Antônio Denário. O governador recebe o microfone do cerimonial. É um senhor de estatura baixa, cabelo levemente grisalho, usa terno cinza Senhoras e escuro com senhores, gravata boa noite. preta com pequenas listras. Agradeço a Deus Se mantém por em pé mais um diante dia de sua vida. cadeira à mesa. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E fico muito feliz de estar aqui participando desse encontro nacional de corregedores dos tribunais regionais eleitorais do Brasil. Fico muito feliz de estar aqui. Gostaria de cumprimentar o desembargador Jesus Nascimento, ele que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também Dr. Alessandro Tramujas, O governador, de cabelo grisalho, usando um terno cinza escuro e gravata escura listrada, fala ao microfone, Dr. em pé. Edinaldo Vidal, presidente da OAB Roraima. Gostaria de cumprimentar também o Luiz Panza, presidente do Colégio de Corregedores dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estado. Cumprimentar também a juíza auxiliar do TSE, a Roberta Rocha. Fico muito feliz de estar recebendo a visita de vocês no nosso estado. A todos, sejam muito bem-vindos. Roraima é um estado acolhedor. E hoje é uma honra, é um privilégio para nós estarmos sediando esse encontro. Como falou o doutor Jesus, há 20 anos que não era realizado na região norte do Sobre Brasil. a mesa, taça E com vocês água, têm a garrafinhas oportunidade e de outros conhecer objetos o pessoais. estado que mais cresce e desenvolve no Brasil. Não vou falar aqui da justiça eleitoral e nem das atribuições de cada um de vocês. Vou falar um pouquinho do estado de Roraima e como eu fui introduzido na vida pública também. Comecei na minha primeira eleição, né, doutor Gerson, em 2018. Nem era afiliado em partido político. Sou empresário do setor agropecuário e iniciamos uma trajetória nova, com a motivação de fazer uma transformação no estado de Roraima. Vencemos a eleição quando ninguém esperava, acreditava que poderíamos ser vencedores. No dia 28 de outubro de 2018, após as eleições, fui convidado pelo Ministério da Justiça para fazer uma intervenção no sistema prisional no estado de Roraima. Um estado que estava quebrado e falido e não tinha nenhum tipo de controle do sistema prisional. Para vocês terem uma ideia, só em 2018, na penitenciária aqui da nossa capital, teve 670 fugas e tivemos também 65 assassinatos no sistema prisional. E a segunda maior chacina da história do Brasil, 33 assassinatos em um único dia. O governador, de cabelo grisalho, usando um terno cinza escuro e gravata escura listrada, fala ao E o microfone, Ministério em da pé. Justiça não tinha nenhuma condição de fazer esse acordo com o governo do estado de Roraima, porque o estado não tinha mais gestão. Fizemos a intervenção com apoio do Ministério da Justiça e a FTIP, Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. Em 2 horas, o sistema prisional estava controlado e dominado nas mãos do governo do estado. E também, de lá para cá, fizemos concurso público da Polícia Penal, triplicamos efetivo, duplicamos efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, e de 7 anos de governo, 0 fuga, 0 chacina, 0 rebelião e 0 assassinato dentro do sistema prisional. O maior desafio foi quando recebi uma ligação do presidente Temer, me solicitando para assumir o estado de Roraima em uma intervenção federal. A primeira intervenção federal total na história do Brasil. E eu também fui o primeiro interventor federal na história do Brasil, um estado. Foi um grande desafio. Naquele momento, greves generalizadas. O estado estava totalmente parado. A imagem do intérprete Apropriação está indébita de sobreposta no dinheiro canto público, inferior da tela. Inclusive, nem os poderes recebiam o 10º todos os meses. Não tinha movimentação na conta do governo, somente com o mandato judicial. Apropriação indébita do consignado, imposto de renda, de previdência, de convênios federais, e tínhamos um endividamento proporcional maior do Brasil.
devíamos 6 bilhões e 500 milhões de reais. Com estado pequeno, o Mato Grosso, por exemplo, devia 3 bilhões e 900. O Rio Grande do Sul devia 3 bilhões e meio de reais. E começamos a fazer uma grande reestruturação no estado de Roraima, uma recuperação fiscal. E até o final do mês de setembro, nós já pagamos 3 bilhões 740 milhões de reais de dívida de gestões anteriores. Doutor Gésio, foi um momento muito difícil para o nosso estado. Um estado quebrado e falido, e começamos a fazer a reestruturação e a recuperação fiscal. Nós que éramos avaliados pelo Tesouro Nacional como nota D, a pior nota. Com 2 anos, já éramos avaliados como nota A. E por 4 anos consecutivos, somos avaliados como nota A em capacidade de pagamento. E o governo do estado, com toda a reestruturação, mesmo durante a pandemia, trabalhamos muito, fazendo a transformação do nosso estado. Em 2022, foi a primeira vez que um governador no estado de Roraima foi eleito no primeiro turno. E também a primeira vez que um governador... O governador, de cabelo grisalho, usando um terno cinza escuro e gravata escura listrada, fala ao microfone, nós em somos, pé. por 6 anos consecutivos, o maior crescimento do PIB do Brasil. De 2019 a 2022, dados oficiais do IBGE, nós crescemos mais de 25%. Estimativa de crescimento do PIB de 2023 a 2024, Roraima novamente em primeiro lugar. Estamos chegando ao crescimento de 37,7% no crescimento do Brasil. E o Brasil, nesses 6 anos, cresce apenas 10,9%. O que foi os fatores que nós fizemos? Geração de emprego e crescimento econômico e geração de riqueza no estado de Roraima. Nós fizemos o maior programa de regularização fundiária do Brasil. Transferimos as terras que eram no nome da União para o nome do estado. A imagem do intérprete está sobreposta no canto inferior da tela. Mais de 23 mil títulos definitivos, urbano, rural e no distrito industrial. Todos 25 os conjuntos habitacionais da nossa capital, alguns criados e construídos há mais de 40 anos. 5.500 unidades habitacionais estão recebendo a escritura pública quitada por parte do governo do estado. Nós temos também o maior crescimento agrícola do Brasil. Temos um crescimento de mais de 200% na área plantada. Temos o maior crescimento do rebanho bovino do Brasil. E somos o estado do Brasil que mais gera empregos formais. Na nossa gestão, nós já geramos mais empregos formais do que 5 governos anteriores. 20 anos consecutivos, na nossa gestão, nós temos um crescimento maior. E na região norte e nordeste do Brasil... O governador, de cabelo grisalho, usando um terno cinza escuro e gravata escura listrada, fala ao microfone, em pé. Estado é o estado de Roraima. Somos o estado que tem o maior crescimento da riqueza agrícola do país. E para vocês terem uma ideia, o nosso estado, nós estamos localizados acima da linha do Equador, no extremo norte do Brasil. 80% do nosso estado está acima da linha do Equador. E nós temos um grande desafio de logística. Uma avaliação hoje também dos Tribunais de Contas do Brasil pela Tricom, selo ouro em transparência pública. E 2 anos consecutivos avaliado pelo Tesouro Nacional, primeiro e segundo lugar em qualidade de informações contábeis do Brasil, sendo o melhor estado do Brasil. E essa transformação, ela faz com que Roraima seja o estado que tem a 2ª maior redução da pobreza do Brasil. E o nosso grande desafio, questões indígenas, questões migratórias de venezuelanos e também questões de garimpeiros que procuram o estado de Roraima para fazer exploração de riquezas naturais. E a migração venezuelana, ela é um grande desafio para o Brasil, não é só para o estado de Roraima. Dados oficiais da Polícia Federal e da Receita Federal e também da Operação Acolhida, que é gerida aqui pelo Ministério da Defesa, já entrou no Brasil
360 mil venezuelanos. 73% A imagem do desses intérprete está venezuelanos sobreposta no canto entraram no inferior da Brasil tela. por Roraima, por Pacaraima. E hoje nós temos a população estimada pelo IBGE vivendo em Roraima aproximadamente 200 mil venezuelanos, algo em torno de 20% da nossa população é de venezuelanos hoje. E aqueles venezuelanos que entram no Brasil por Roraima, aqueles que têm qualificação profissional, têm uma situação financeira melhor, são jovens, ele acaba migrando para outros estados do Brasil. E quem são aqueles que ficam aqui? São os vulneráveis, as mulheres, as crianças, os idosos, os indígenas e os bandidos também. E quando fala de bandido, nós já temos aqui no estado de Roraima aproximadamente 500 venezuelanos condenados pela justiça brasileira, cumprindo pena nos presídios estaduais. Inclusive, solicitei ao governo federal, ao nosso Senado e ao Congresso, para que faça uma atualização da legislação de migração no Brasil, porque hoje entra qualquer um sem nenhum tipo de Toma água de uma taça sobre a mesa. identificação. Inclusive, os venezuelanos, quando entram aqui, chega na Polícia Federal, a Polícia Federal pede o documento. O migrante fala, perdi meus documentos na viagem. É autodeclaratório. Qual o seu nome, que dia que você nasceu, o nome do seu pai, da sua mãe, e recebe uma nova carteira de identidade, sem nenhum registro de antecedente criminal. E hoje, aproximadamente 30% a 40% das ocorrências da Polícia Militar, da Polícia Civil, são envolvendo venezuelanos. É por isso que nós temos a superlotação dos presídios, que eu também solicitei ao Ministério da Justiça que construa aqui no estado de Roraima um presídio federal para abrigar os estrangeiros condenados pela justiça brasileira. São ações que faz com que o estado de Roraima tenha uma transformação econômica e social, graças a uma gestão séria, comprometida com a correta aplicação do dinheiro público. E graças a Deus, a gente tem todo esse destaque a nível nacional, graças ao relacionamento com os poderes, à independência entre os poderes, que leva Roraima, através do Tribunal de Justiça do nosso estado, selo diamante, que foi O concedido governador, de cabelo para o grisalho, melhor usando um terno Tribunal cinza de escuro e Justiça do gravata escura Brasil, listrada, que fala está ao aqui no estado de microfone, em pé. Roraima. Gostaria de parabenizar também o doutor Gésio Nascimento, que na gestão dele foi mantida a avaliação de selo diamante. Então, senhoras e senhores, esse é um estado que cresce, desenvolve e gera mais oportunidades. E o meu desafio é construir aquele estado que todos nós queremos, um estado bom para viver, bom para trabalhar, bom para empreender, um estado onde todos possam ter novas oportunidades, um estado onde as pessoas possam ser tratados com justiça e com igualdade. Esse é o estado que todos nós queremos. Parabéns a todos corregedores dos tribunais regionais eleitorais do Brasil, que vêm visitar o melhor estado do Brasil. A todos, um grande abraço do governador Antônio Denário. Boa noite a todos e muito obrigado. Recebe os aplausos dos participantes. Um cerimonialista jovem, de óculos e barba curta, Neste veste momento, para blazer fazer o escuro e uso da fala ao palavra, microfone no palco a iluminado. excelentíssima juíza auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, a senhora Roberta Rocha Fonseca. Boa noite a todas e a todos. Eu peço licença ao presidente do Corelp, desembargador Luiz Panza, para cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do desembargador Jesus, que nos abriu A juíza as Roberta portas, Rocha dessa Fonseca é cidade uma mulher de pele maravilhosa, clara e que cabelos fomos muito castanhos bem longos, recebidos. soltos em ondas. Eu quero cumprimentar Usa todos os vestido preto sem presentes, mangas e fala ao desembargadores, microfone com juízes, expressão firme e servidores, concentrada. na pessoa do corregedor do meu tribunal de origem, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, corregedor em Minas Gerais, e dizer a todos da alegria de estar aqui nesse evento tão importante
registrar as escusas da ministra Isabel Galotti, que por motivos alheios à vontade dela não pôde comparecer, e conclamá-los a nunca pararmos de nos reunir, né? A partir da troca de ideias, do debate, que há realizações, né? E os encontros pessoais, ao contrário de turismo, eles são extremamente importantes para que os tribunais juntos possam avançar, né? É a partir de uma mão junto da outra que a gente vai construir uma justiça A juíza eleitoral Roberta, mulher de pele desejada clara e por cabelos todos, castanhos inclusive pelos ondulados de vestido cidadãos, preto, fala ao democrática, microfone. transparente. Então ficam aqui registrados os pedidos de desculpa da ministra e a minha alegria de estar presente com todos os senhores, com todas as senhoras, para que juntos a gente possa, a cada dia, avançar no que diz respeito, né, à justiça eleitoral brasileira. Muito obrigada. Recebe os aplausos dos participantes. Para fazer o uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estarmos aqui nessa terra tão hospitaleira que tem nos acolhido nesses últimos dias para que possamos realizar O desembargador o Luiz nosso Osório, homem de 57º pele clara e encontro de cabelos grisalhos corregedoras curtos, e veste corregedores terno do escuro com gravata vermelha e fala ao nosso microfone com do nosso expressão Tribunal séria. Eleitoral Brasileiro. Eu quero comentar em especial o nosso anfitrião, o desembargador Jesus, que de forma tão gentil, solícita e O voluntária desembargador ri, aceitou. é acompanhado pelo colega ao lado. Espontânea. Acho que vai ficar marcado para a história, né? Acho que esse nosso encontro aqui, desembargador Jesus, nosso anfitrião, se não fosse a sua bondade e grandiosidade, não estaríamos aqui nessa terra tão acolhedora. Também quero comentar minha querida amiga, doutora Roberta, representando a Corregedoria Geral Eleitoral do nosso Tribunal Superior Eleitoral, mineirinha de origem, fã de um pão de queijo, de um cafezinho, de um leitinho, de um docinho, as melhores coisas da vida, mas é difícil batê-la na academia. Fomos juntos, ela levanta muito peso, eu não aguentei. Eu também quero cumprimentar aqui ao meu lado, doutor Edinaldo, que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso presidente. É importante porque a Ordem dos Advogados ela é uma parceira, ela é uma co-irmã da Justiça. Da mesma forma como também aproveito a oportunidade para falar do doutor Alessandro, procurador-geral do Ministério Público, porque isso é o tripé. O Da Justiça, vice-presidente nós temos Jesus, na de Ordem dos terno Advogados do azul, Brasil, observa no enquanto o Ministério desembargador Público e na Luiz Osório, magistratura, de terno a qual escuro e cada um gravata de nós vermelha, faz conduz a parte fala ao de todo microfone. esse ambiente acolhedor que é abarcar a justiça da maneira como se coloca. O nosso querido governador, doutor Denário, muito obrigado pela acolhida. Literalmente, estamos sentindo um calor humano de Roraima, e eu sei que Vossa Excelência tem muito a ver com isso, porque traz esse calor para todos nós. Também quero aproveitar para comentar, já tive a oportunidade, quando aqui cheguei, conversar com o Sobre doutor a Rodrigo, mesa, juiz taça auxiliar da com água, Corregedoria, doutor garrafinhas e Felipe, outros juiz auxiliar objetos da pessoais. Presidência, e a doutora Cici, nossa juíza eleitoral. É muito gratificante ter os senhores aqui representando esses papéis da justiça de primeiro grau, porque a base da justiça, ela se coloca no ambiente social, no primeiro grau de jurisdição. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos, esse é o encontro de número 57, ou seja, tivemos 56 anteriores a esse, e cada vez que nos encontramos, cada vez que nos abraçamos juridicamente, nós sempre trazemos desafios jurídicos, nós sempre trazemos elementos para discutir, nós trazemos aqui um diálogo em que um tribunal quer colaborar com o outro na medida em que as suas experiências elas são espalhadas, elas são trazidas para que possamos aqui dentro do nosso papel chegar a um denominador comum no que envolve exatamente a ideia de justiça eleitoral, uma justiça partidária, uma justiça preocupada no ambiente, do próprio ambiente do justo, da democracia, da cidadania. Então, esses encontros, eles são valiosos. Não é, e longe de O ser um desembargador ambiente Luiz meramente Osório, turístico. homem de pele clara Muito e cabelos embora grisalhos curtos, aproveitemos veste sempre as terno escuro oportunidades com para gravata conhecer vermelha e fala ao novos ambientes. microfone com expressão Governador, séria. então, depois de tantos anos, 2 décadas, estamos voltando ao norte do Brasil, que é um dos pilares
da federação. O sul, o sudeste, o centro-oeste, o norte e o nordeste, desculpe, sem o norte nada seriam. Nós somos uma união nesse sentido. Então estamos aqui para essas trocas de ideias. Desde ontem, os representantes dos tribunais regionais eleitorais do Brasil, os secretários, coordenadores, chefes, estão aqui exatamente para debater temas que envolvem jurisdição, que envolvem cadastro, que envolvem um ambiente administrativo, que A envolve o imagem do ambiente judicial, intérprete porque está é disso que é sobreposta feita no a nossa canto inferior corregedoria. da tela. O papel da presidência no COPTREL, eles têm uma outra atividade. A nossa atividade, ela mescla jurisdição e ela mescla administração, porque a justiça eleitoral brasileira, ela não se faz apenas no campo do jurisdicional. Muito embora muito se pense, somente decide algumas demandas que envolvam eleições, e o que se faz em ano ímpar, eu já ouvi isso N vezes. Recentemente até me perguntaram, eu estava numa outra cidade fazendo uma inspeção semana passada, tomando um café, quando a moça, sabendo que eu era da Justiça Eleitoral, ela fez uma pergunta, mas bem ingenuamente. Sobre a mesa, Porque eu falei que taça estava com na água, cidade para fazer a garrafinhas e inspeção. outros E ela objetos perguntou, pessoais. mas o que vocês estão fazendo aqui? Você trabalha assim ano ímpar? É como se... Essa pergunta é corriqueira, eu tenho certeza que cada um dos senhores aqui já ouviu isso. Isso é fato. Só trabalhamos em ano par. Ano ímpar são férias coletivas durante 12 meses. É mais ou menos essa ideia que se coloca. Mas não é assim que funciona. Na realidade, nós somos responsáveis pelo ambiente do justo. Essa questão do justo se coloca e não é de hoje. Eu poderia rapidamente fazer uma menção aqui. Alguns doutrinadores, claro, longe de querer ficar horas falando, não vou fazer isso, mas um apanhado de 5 a 10 minutos, exatamente para entendermos, porque nós somos esse produto da história. O que nós fazemos aqui hoje é exatamente um consequencialismo de tudo que foi construído por milênios, a começar por Platão. Platão, na sua perspectiva histórica, O desembargador Luiz Osório, homem de Platão, pele na sua clara e cabelos perspectiva grisalhos histórica, curtos, veste terno ele escuro com trabalhava com a gravata questão vermelha e de fala ao felicidade microfone com e expressão séria. infelicidade, numa perspectiva metafísica, em que a infelicidade levava à injustiça. O injusto, ele era infeliz, e o justo era feliz. Nas suas obras, República e o Banquete, ele deixou isso claro em grande parte desse desenvolvimento. Aristóteles, na sequência, vem falar num ambiente muito mais próximo de uma realidade ética. Ele foi muito mais materialista em relação ao seu professor Platão. E ele falava exatamente isso, que a ética é que transmite a ideia da justiça. E essa perspectiva nós encontramos na sua obra política. E não apenas ela. Ética Nicômaco também, ele teve essa perspectiva de trabalhar. Muito bem. Santo Agostinho, séculos depois, por volta do século IV, ele vem trabalhar com a ideia de dar a cada um o que é seu. O que foi seguido, na realidade ele seguiu o pensamento de Cícero, um dos grandes oradores romanos. Então a preocupação dele, de Santo Agostinho, na obra A Cidade de Deus, A é imagem exatamente do trabalhar com essa intérprete está perspectiva, sobreposta no dar a canto cada um o que é inferior da seu. tela. Se observarmos que cada um deles semeou um campo para nós chegarmos a uma ideia, não que vamos fechar a ideia final de justiça. São Tomás de Aquino, na sequência, falou muito em experiência. A questão de diferenciarmos o bem do mal é exatamente na experiência vivida por cada um. E ele já era aristotélico por natureza, ao trabalhar nessa perspectiva, trazendo a ética aristotélica da qual ele participou no século XIII. Nós temos na sequência Immanuel Kant. Kant trabalhou exatamente com a ideia de moral dentro do ambiente do justo. Então ele trabalhava com essa perspectiva quando ele nas suas obras, e ele é responsável pelo imperativo categórico. Age diante da máxima que você gostaria que fosse transformada em lei universal. Essa ideia kantiana, ela está presente na ideia de justiça. Você oferta a justiça não esperando algo em troca, mas sim ofertando-a para aqueles que necessitam. Então nós temos essa perspectiva. John Stuart Mill, algumas décadas depois, traz para a ideia do direito, ou da justiça em especial, um ambiente do utilitarismo. Ou seja, é sempre encontrarmos a melhor medida na amplitude do resultado. Quanto mais pessoas O forem desembargador Luiz albergadas por uma Osório, ideia de homem de justo, pele um clara e tanto quanto cabelos melhor a grisalhos justiça, curtos, ela se veste terno consolida, escuro com ela se gravata coloca vermelha e nessa fala ao perspectiva. microfone com Esse era o expressão séria. pensamento do inglês John Stuart Mill. Temos ainda Hans Kelsen, um dos maiores doutrinadores positivistas que nós conhecemos. Todos aqui nós, bacharéis em direito, sabemos disso. Nós somos obrigados a estudar Kelsen. E ele diferenciava a justiça natural da justiça jurídica. Ele trazia no seu comportamento do dever ser, na sua obra Uma Teoria da Justiça, a ideia de que o conceito de justo está implicitamente ligado à normatização. E o justo, fora disso, um justo religioso,
um justo ético, um justo moral, é um outro segmento. Mas cada um deles, repito, foi construindo um patamar, um tijolo para chegarmos no que hoje somos. E finalizando, eu peguei apenas alguns doutrinadores, poderia pegar tantos outros. John Rawls, que escreveu uma obra clássica, uma teoria da justiça no início dos anos 70, analisando a segregação norte-americana, a segregação racial dos anos 50 e 60, ele constrói uma justiça a partir de um contratualismo entre os participantes. E exatamente ele diz que a melhor justiça é aquela quando a norma é escrita pelos responsáveis pelo véu da ignorância, no sentido que diz, se você quer a melhor da norma, que as pessoas elas sejam puras por natureza e não albergadas por um comportamento prévio que vai lhe A imagem trazer do uma ideia de intérprete que está eu vou sobreposta no trabalhar canto inferior por da exemplo, tela. os banqueiros tendem a fazer uma norma a partir da perspectiva favorável aos banqueiros, os ruralistas, os radialistas e assim por diante. Então, esse era o pensamento de John Rawls. A obra tem que ser feita por pessoas na sua acepção da ignorância, porque você trará um texto o quanto mais puro possível. Na somatória desses clássicos pensadores na história, é que nós temos o conceito de justiça. Essa justiça que nós somos responsáveis em carregá-la no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais e nas zonas eleitorais. Por quê? Porque nós precisamos preencher esse espaço do justo para albergar também democracia e cidadania. Porque se nós não albergarmos isso, nós deixaremos espaços perigosos. Hannah Arendt, na sua obra Origens do Totalitarismo, ela exatamente escreve isso. O totalismo, ele abraça, ele alcança onde você tem uma ausência de política, por exemplo. Então, todos nós devemos ser seres políticos, naturalmente, zoon politikon aristotélico. Porque se nós tivermos um espaço, alguém tomará esse espaço. E ela deixou claro isso nessa obra, que foi escrita há décadas e O mais décadas desembargador atrás, ela Luiz faleceu Osório, nos anos homem de 70, pele clara e onde ela cabelos falou grisalhos das curtos, origens do veste terno totalitarismo. E escuro nós com devemos gravata combater vermelha e isso. fala ao Esse é o microfone com nosso papel expressão séria. também. E não apenas isso. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, ele sempre se preocupou com a ideia de pós-positivismo, a ideia das consequências desse mundo atual que nós vivemos. E uma das suas grandes obras, Modernidade Líquida, ele fala nessa perspectiva. Ele fala da volatilidade das relações humanas. Ele fala que isso pode levar exatamente a uma falta de estabilidade. Então, nós precisamos ter uma estabilidade a partir de conceitos válidos em cima disso. E sempre digo, nas oportunidades em que falo, que o nosso tripé básico da justiça eleitoral, repito, justiça, democracia e cidadania. E a partir de um diálogo válido entre os participantes. E tem mais um doutrinador que eu gosto muito, um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que em uma das suas obras, Infocracia, a Era da Digitalização e a Crise da Democracia. E isso tem muito a ver com a justiça eleitoral. Ele fala exatamente nessa perspectiva, que hoje A o que imagem está do nos intérprete governando está é a sobreposta informação, no canto inferior da boa ou tela. má. E esse é um dos papéis da justiça eleitoral, combater o quê? Desinformação. A partir do quê? A partir da orientação, a partir do esclarecimento. Cada decisão proferida por nós nos nossos respectivos tribunais sobre desinformação, sobre fake news, sobre deepfake, todos esses ambientes têm sim um patamar de validade, de seriedade naquilo que nos compromete, que é exatamente entregar a verdadeira jurisdição a partir desses elementos de democracia. A justiça eleitoral das justiças brasileiras é a mais democrática, não que as outras não sejam, mas esse é o nosso papel. Então esse papel, ele é desempenhado não apenas nos nossos gabinetes, nas nossas salas, nas nossas mesas, nos nossos computadores. Ocorre diante de um diálogo clássico, de um diálogo claro entre todos nós participantes ativamente desse papel que O nos coloca desembargador Luiz na Osório, vitrine. homem de pele Então, clara e cabelos essa é a nossa grisalhos missão. curtos, Cada vez que veste nos terno encontramos escuro em com ambientes como gravata esse, vermelha e fala ao repito, microfone com ambientes de expressão troca. séria. E aquilo que nós entendemos como válido ou questionável, nós endereçamos à Corregedoria Geral Eleitoral. As orelhas da doutora Roberta, da Juliana, caíram hoje, de tanto que ouviram, não digo reclames, mas ouviram pretensões, ouviram pedidos, clamores, súplicas, aflições, sofrimentos, neurose, ansiedade, depressão, e assim o rol vai. Mas alguém tem que ouvir os nossos reclames para que possamos entregar a melhor jurisdição para o cidadão. Então, esse papel nos cabe. Esse encontro aqui não é turístico. Esse encontro aqui, e os astros conjugaram os elementos
para que aqui estivéssemos hoje. Poderíamos estar em outro qualquer lugar da federação, mas como disse no começo, pela bondade do desembargador Gesso é que estamos aqui. Por esse motivo, e já que estamos aqui, vamos aproveitar cada momento. Os romanos têm uma expressão que diz carpe diem, aproveitem cada momento. É o que nós estamos fazendo. Fizemos na quarta-feira, fizemos hoje e faremos amanhã, A enquanto imagem do tivermos forças intérprete para está trabalhar. sobreposta no canto inferior Esse é da o nosso tela. papel. Então, quero agradecer aqui exatamente ao desembargador Gesso e toda a sua equipe que não mediu esforço para que isso fosse uma realidade. Queremos aqui o Corelb, atualmente sob minha administração, e não apenas o desembargador Fernando aqui, que é o nosso vice-presidente do Tribunal de Pernambuco, desembargador Sérgio, secretário do Corelb, atualmente Tribunal do Distrito Federal, nos empenhamos para que possamos entregar o melhor trabalho possível aos senhores. Mas só é possível graças à generosidade do Alexandre, do Alisson, do André, da Edilene, do Jurandir, do Alex, da Juliana, do Ulisses e da Karine. Sem eles, nada seríamos. Recebe os aplausos dos participantes. Meus amigos, essas palmas são sinceras para os senhores, porque se não fossem vocês, nada disso seria a realidade. E estamos aqui confirmando esta realidade em loco dessa perspectiva. Então, o Corelb agradece a hospitalidade do Estado de Roraima, um Estado promissor, um Estado que avança, e nós sempre torcemos, sempre que os nossos co-irmãos alcancem sempre esse ambiente. Então, senhor governador, leve um abraço da Justiça Eleitoral para todo cidadão local aqui de Roraima, porque Roraima, da mesma forma como os demais estados da federação, fazem parte de uma federação. Nós somos, acima de sermos Roraima, Paraná, Pernambuco, O Distrito desembargador Federal, Luiz entre Osório, outros, homem de pele clara Santa e cabelos Catarina, grisalhos São curtos, Paulo, veste terno nós somos escuro com brasileiros. gravata E vermelha para e isso fala ao nós somos microfone um com povo expressão só, é o séria. povo do Brasil. E esse é o trabalho que cada um de nós tem que carregar. Nós somos passageiros. Daqui a pouco termina meu mandato. Daqui a pouco termina o mandato dos meus amigos, meus colegas. Mas vocês, servidores, continuarão. Porque vocês têm que dignificar aquilo que carregam na hora que cumpriram com a posse, dizendo: vamos entregar a melhor justiça do mundo. E a justiça eleitoral brasileira, ela é única. Procurem outro estado da federação, outro estado ou outro país que tem algo similar. Não temos. Talvez, governador, Costa Rica tenha algo similar, mas longe disso. A justiça eleitoral brasileira, ela é única. E por ser única, os olhos do mundo se voltam para ela. Quantas vezes vem nas eleições, olheiros vêm acompanhar as nossas eleições? Para quê? Para exatamente, e digo isso com orgulho, desse tempo que estou aqui, para aprender. Para aprender como se fazer uma eleição, onde você aperta um botão e horas depois da eleição terminada, você já tem o resultado final. Quem foi eleito senador, deputado estadual, federal, presidente, governador, prefeito, vereador, enfim, todos os cargos que compõem a política brasileira, o poder executivo, o poder legislativo, que são as nossas peças-chave para legislar e para administrar. E o nosso papel é julgar, e o nosso papel na justiça eleitoral é um papel para administrar. Esse é o nosso papel. Então, se estamos vivendo, que possamos viver com intensidade. E em várias oportunidades já disse isso. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas sim na intensidade com que acontecem. Por isso que existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Cada um dos senhores aqui neste ambiente é incomparável, porque é uma peça necessária desse quebra-cabeça que se transforma numa obra de arte ao final, chamado Justiça Eleitoral. Agradeço a cada um pela oportunidade, agradecendo mais uma vez a mesa, agradecendo ao nosso anfitrião, ao nosso governador, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Procuradoria-Geral de O Justiça, ao desembargador Tribunal Luiz Superior Osório, Eleitoral. homem de pele Sem clara e cada um cabelos deles, grisalhos nada disso curtos, seria veste possível. terno É o escuro com nosso gravata papel vermelha o e fala ao engrandecimento da microfone com justiça expressão eleitoral. séria. É o nosso papel a garantia da cidadania, é o nosso papel a garantia da democracia. Muito obrigado e dessa forma eu declaro abertos os trabalhos desse 57º encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais desse Brasil, aqui na nossa querida Roraima, que muito nos acolheu de maneira tão amistosa, tão carinhosa, tão irmã e tão acolhedora mesmo. Muito obrigado. Estamos iniciando então os nossos trabalhos de forma oficial agora. Recebe os aplausos dos participantes.
Neste momento, apreciaremos uma apresentação musical com o artista roraimense Miro Garcia. Todos observam um músico organizando e se preparando para iniciar, ele está próximo da mesa Boa principal. noite. Cantar agora umas músicas regionais aqui da nossa querida Roraima. Um músico de pele parda, usando camisa preta, toca violão e canta ao microfone. Está sentado no palco, próximo à Te mesa, achei com na foco grande total na América do apresentação. Sul. Quero atos que me falem só de ti. E em tua forma bela e selvagem, entre os dedos do teu barro, no teu chão, e em tuas férteis terras enraizar a semente do poeta Eliakim, nos seus versos inerentes ao amor. Aves rufam num arrepe musical, musical. Nos teus seios, grandes serras, grandes lagos, teus olhos, tua boca dourada, o tepequém, sua piel, terra do Caracaranã, Caju, Siriguela, do Buriti, do Caxiri, bem querer, dos arraiais, do meu Raifa, da morena bonita, do aroma de patichundi, da morena bonita, do aroma de patichundi. O teu importante rio chamado branco, sem preconceito em negro, ele afluye. És Alice nesse país tropical. De um Um cruzeiro músico de pele parda, usando camisa norteando preta, toca as violão e canta ao microfone. estrelas. Está sentado no palco, próximo à Norte mesa, com forte, foco total na Macuxi, apresentação. Roraimeira. Da coragem, raça, força, garimpeira. Cunhã tão roceira, tão faceira. Diamante, ouro, amo-te, poeira, poeira. Quem sabe canta. Os teus seios, grandes serras, grandes lagos são teus olhos. Tua boca dourada, até pequeno, sua piel. Terra do Caracaranã, do Caju, Siriguela, do Buriti, do Caxiri, bem querer, dos arraiais, do meu Raifa, da Lena bonita, Paloma de Patichuli, da morena bonita, do aroma
mar de patchouli. Obrigado. Essa música que eu cantei é a música Roraimeira, a música que é o hino cultural aqui de Roraima. E estou muito feliz porque é do meu pai, Zeca Preto. Então, toda vez que eu canto, sou muito feliz mesmo assim em cantar, porque realmente é muito emocionante. Agora eu vou cantar a música Cidade do Campo, de Eliakim Fino, que é citado na música Roraimeira. Buriti do campo, que prazer, que garapé bom te conhecer. Tua vista vai onde a vista tem, no verde do campo vi você. Correm mitos do vento, pedra de macunaíma, voa meu pensamento sobre o Monte Roraima. Cidade do campo, Beira-Rio, estrela do norte do Brasil. Cidade do campo, entardecer, boa vista linda de se ver. Morrem de ter águas de Pacaraí, montes em movimento, coração de raiva, correm rios de tempo, águas de Pacaraí, montes em movimento, coração de Roraima. Um músico de pele parda, usando camisa preta, toca violão e canta ao microfone. Recebe os aplausos dos participantes. Muito obrigado. Comecei com uma de Zeca Preto, fiz essa agora de Eliakim Rufino e vou finalizar com Neuber Uchoa. Olha, tá local. Aqui, tá. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canta pra minha aldeia, parte da teia, aranha sopa. E como o rio que me banha e que te manha, é branco do mesmo trigo. Eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Mais uma vez, muito prazer. Estou aqui pra dizer que tanto pra mim aldeias, parte da teia, aranha sopa. E o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo. Eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Meu chibé com carne seca que provoca minha namorada, me te sopa, deu café na rede, fica pitiana, tua três me curiana. Meu chibé com carne seca te provoca minha namorada, me te sopa, deu café na rede, fica pitiana, tua três me curiana. Um músico de pele parda, usando camisa preta, toca violão e canta ao microfone. Está sentado no palco, próximo à mesa, com foco total na apresentação.
Meu chibé com carne seca te provoca. Minha namorada queime te ensopa. Deu café na rede, minha capitiana. Tua Viana. Meu chibé com carne seca te provoca. Minha namorada queime te ensopa. Deu café na rede, minha capitiana. Tua me confiana. Vocês. Muito, muito prazer. Recebe os aplausos Obrigado, dos viu? participantes. Agradecemos de maneira especial a presença e a valiosa participação de Um todas e cerimonialista todos que, com jovem, suas de óculos e contribuições, barba tornam curta, este encontro veste um blazer espaço escuro e de fala ao crescimento microfone no institucional e palco humano. iluminado. Desejamos a todos uma excelente noite e que desfrutem da hospitalidade da nossa capital, Boa Vista, uma cidade que acolhe com o coração e encanta com o pôr do sol mais belo do país. Muito obrigado. A tela anuncia o 57º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais, realizado em Boa Vista, Roraima, conhecida como a terra de Macunaíma. Ao fundo, há uma bela imagem do Monte Roraima, com céu azul, nuvens suaves e uma vasta paisagem de campo dourado. No centro, um emblema circular com folhas coloridas envolve uma ilustração do monte. Na parte inferior, aparecem os ícones informando a data, 30 de outubro de 2025, a transmissão ao vivo e o horário das 19 horas,